Quer saber se uma ação é boa ou não para sua carteira? Então vem comigo que eu vou te apresentar alguns pontos para te ajudar nessa análise. Oiê, eu sou Márcia Aparecida do canal A Investidora. Tudo bem com você? Quando você vai começar a investir em renda variável, você tem que escolher vários aspectos. Se você vai investir em fundo imobiliário, ação ou qualquer outro tipo de renda variável. Então, se você quer investir em ação, você tem que saber alguns pontos que são importantes para que você analise para saber se aquela ação ela vai de fato ser boa para a sua carteira. E aí nós temos alguns pontos que são muito importantes. Tem que observar quais são os seus objetivos, por que você quer investir. Você tem que observar como que é a qualidade daquela ação, da empresa a qual aquela ação pertence. E aí nós temos alguns critérios. Eu vou te apresentá-los para te ajudar nisso. No primeiro ponto eu vou te falar sobre os fundamentos da empresa, que é a análise fundamentalista dessa empresa. Na primeira parte nós temos que analisar a saúde financeira. Para você analisar a saúde financeira de uma empresa, você tem que analisar alguns índices fundamentalistas, como PV, PL, PVP, como é que está a questão do endividamento dessa empresa. Então, esses tópicos são importantes que você analise em relação àquela empresa antes de decidir se aquela ação vai ser boa ou não para você. Outro ponto que você tem que observar é a questão da receita e do lucro. Como é que é o histórico dessa empresa? Ela tem crescido, tem tido lucro ao longo do tempo? Como é que está acontecendo essa parte? O que é que aquela empresa está fazendo para que aumente o lucro? Quais são as propostas dela? O que ela procura fazer para que tenha mais lucro? Por quê? Você sabe que o rendimento daquela ação vem do lucro que aquela empresa tem. Então, se aquela empresa tem mais lucro, a tendência é que essa ação te gere mais lucro. Mesma coisa ao contrário. Se você investe em uma ação que é de uma empresa que não gera lucro, logicamente, ela também não vai gerar lucro para você que está investindo nessa ação. Então, esse ponto de lucro e receita é muito importante ser observado com relação a uma empresa. Outro ponto que você tem que observar são os dividendos. Como é que essa empresa distribui os dividendos dela? Qual a porcentagem ela passa para os acionistas? Em quanto tempo ela paga esses rendimentos, esses dividendos? Então você tem que observar tudo isso. Porque às vezes a empresa é até grande, mas ela vai pagar os dividendos e ela passa uma porcentagem pequena demais. Tudo bem que às vezes é necessário reinvestimento, outras coisas, é um outro caso. Mas a gente está falando aqui do dia a dia, no geral, tá? Então você tem que observar como é que essa empresa paga os dividendos. Porque a gente sabe que infelizmente não tem nenhuma regra que obrigue ele a pagar uma porcentagem exatamente para os acionistas. Então vai dar consciência da gestão e tudo mais. Então tem que observar como é que a empresa paga os rendimentos, né, os dividendos para os acionistas. Esse é um outro ponto que tem que ser observado antes de você pensar em investir em uma ação. Isso é muito importante. Outro ponto que você tem que observar é como que está o endividamento. Porque assim, a gente tem que entender que provavelmente as empresas elas vão ter algum tipo de dívida. Não quer dizer que ela não tenha dinheiro, tá? Então você tem que observar só em que ponto está essa dívida. Porque às vezes existe uma dívida que ela é dívida por algum motivo, mas ela vai ser paga porque a empresa tem como pagar essa dívida e não vai interferir diretamente nos ganhos dos acionistas e tudo mais. Ok, agora, se esse endividamento está ao ponto da empresa fechar, está ao ponto de não pagar dividendos, está ao ponto dessa dívida ser maior do que a receita, do que o que entra nessa empresa, então você tem que observar isso, tá? Então, o endividamento de uma empresa é um dos fatores mais importantes de ser observados, porque o rendimento é fácil de mudar, os dividendos é fácil de mudar. Agora, se essa empresa está endividada a um ponto de não conseguir pagar, provavelmente ela vai falir. E aí, se você está investindo nessa empresa, você vai falir junto, você vai perder dinheiro. Então, por favor, observe como está o endividamento de uma empresa antes de investir nela. No segundo tópico, eu tenho que te falar sobre o alinhamento com a sua estratégia. Você vai começar a investir, você tem que saber qual objetivo você quer, por que investir. Então, você tem que observar, essa empresa, essa ação, ela está de acordo com o que eu acredito, com o que eu tenho como objetivo de vida, de investimento? Porque tudo isso tem que estar alinhado, porque se você vai investir em qualquer ação, isso no futuro pode te prejudicar, pode te fazer perder dinheiro, pode desestimular, porque às vezes você investe em uma ação de uma empresa que ela acredita em algo contrário a você. Aí você fala, poxa vida, eu investi numa ação dessa empresa, eu não acredito no que ela acredita, e aí eu quero deixar de investir. Mas às vezes você passou anos investindo nessa ação, então às vezes você perde dinheiro, você perde tempo. Então as coisas elas têm que estar alinhadas, tá? O seu objetivo de investimento
com a ação que você vai investir. Então procure saber o que é que aquela empresa diz, o que é que ela acredita, com que ela trabalha. Tudo isso é importante de você saber antes de decidir se vai investir na ação daquela empresa. Outro ponto, você tem que aprender a diversificar, porque quanto mais diversificado for a sua carteira, menos risco você vai ter. Porque a gente sabe que existem alguns problemas que podem acontecer na economia que atrapalham esse investimento. Então, às vezes você investe só num setor e aí às vezes aquele setor fica ruim e aí você perde dinheiro. Então, se você investe em vários setores, isso se torna um pouco mais fácil. E também você pode investir em várias ações de um mesmo setor, porque às vezes acontece um problema só naquela empresa e aí você investiu em outro daquela mesma, mas ele não foi afetado, então não vai te causar nada, tá? Então, tente diversificar ao máximo que você puder. Outro ponto é observar o seu perfil de risco, porque tem pessoas que são muito arrojadas, mas tem pessoas que são muito conservadoras. Então, se você é muito conservador, investe em uma ação que ela tá o tempo inteiro ali, no volátil, caindo e subindo, você não vai dar conta. Você vai se desesperar, vai mexer com o seu emocional, vai mexer com seus investimentos, vai mexer com tudo. Então, assim, você tem que observar até que nível você consegue ficar no investimento. Se você é conservador, se você é moderado, se você é arrojado. Então, assim, observe que tipo de investimento você pode investir para não te atingir emocionalmente, porque no final os investimentos são para ajudar a gente, não para a gente ficar ruim emocionalmente, por exemplo, tá? Então você tem que observar esse ponto. O terceiro ponto que eu até falei um pouco, a gente tem que observar o mercado, tá? Então assim, você vai investir numa empresa, observe o mercado que ela faz parte. Como é que ela está no Brasil, por exemplo? Está crescendo? Está caindo? Como é que é o histórico daquele setor no Brasil? Porque às vezes você vai investir no setor, esse setor é novo. Ah, mas poxa vida, o histórico dele é pequeno e eu não sei muito se eu posso investir nele, sabe? Então assim, observe como é aquele setor também, porque assim, às vezes a empresa está ruim, mas às vezes é o setor que está ruim, ou é ruim, porque às vezes pode ser uma coisa passageira, mas pode ser uma coisa também que demora muito tempo de passar. Então você tem que observar tudo isso, se está ruim, se é ruim, o histórico daquela empresa, o histórico daquele setor, o histórico da economia em geral, porque também se interfere diretamente naquela ação. Então tudo isso tem que ser observado. Então no vídeo de hoje era isso, eu queria te passar esses pontos que você tem que observar antes de decidir se vai investir em uma ação. Espero que eu te ajude nisso. Então é isso, obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Fique com Deus e não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Te espero no próximo vídeo. Tchau!